Como me inscrever para a prova de título de especialista em medicina intensiva da AMIB em 2020? As inscrições já estão acontecendo, estão sendo realizadas no site da AMIB, www.amib.org.br, e vão até dia 14 de setembro. 14 de setembro é o último dia para fazer as inscrições. Logo na página inicial tem uma imagem falando da prova, você clica e abre a página da prova onde tem o edital. Nessa página, além do edital e dos anexos, tem o preço R$ 1.251 se você é associado à AMIB e R$ 2.500 se não é associado. Se você não é associado, paga anuidade, R$ 699, nem que seja só esse ano. Continua pagando depois. Outra coisa, pelo amor de Deus, confere se você pode mesmo fazer a prova esse ano. Foi o que a gente falou no vídeo anterior. O valor pago na inscrição não vai ser devolvido em nenhuma hipótese. Nenhuma forma de cancelamento ou desistência é possível após o pagamento. Voltando à página, nela também tem um cronograma, dicas para a prova teórica, quase todas as mesmas dicas desde o vestibular, né? Tem que levar documento com foto, chegar 40 minutos antes, levar caneta azul ou preta. Isso não está escrito no edital, no site, mas está no edital. Não pode portar lá no local da prova celular, bolsa, bagagem, óculos escuros, chapéu, boné, viseira, Google Glass, aparelho de escuta de espião, essas coisas. Além disso, eles garantem que haverá um protocolo de segurança COVID e, por fim, então, os botões para se inscrever e o botão da área do candidato. A edição de 2002 conta com essa novidade, a área do candidato, que consiste em um sistema online para envio da documentação de maneira eletrônica e acompanhamento das etapas para a prova de título. Primeiro você vai clicar no botão Inscreva-se, você vai fazer o login no site, se não tiver login, cria um login e faz o pagamento. O pagamento somente vai ter validade se ele for realizado através de boleto bancário ou por meio de cartão de crédito, diretamente no site da AMIB, www.amib.org.br. Não são aceitos depósitos feitos na conta corrente da AMIB. Então, 2 ou 3 dias úteis após a compensação do pagamento na taxa de inscrição, você vai passar a ter acesso à área do candidato. A área do candidato você pode acessar por aquela página do edital ou diretamente por esse link amib.processoseletivo.org. Não tem br.org só. Para você fazer login, você vai inserir o seu CPF como usuário e o seu e-mail como senha. Tá? Um detalhe, no momento da compensação do pagamento da taxa de inscrição, existe uma possibilidade remotíssima, né, de compensar para a AMIB um valor diferente. Então, guarda o comprovante para um eventual esclarecimento de divergências. Quais documentos que eu vou mandar? Beleza, agora você tem acesso à área do candidato. É a partir dela que você vai enviar quase todos os documentos necessários. Por que quase? Porque tem um documento, o anexo 3, que é a declaração de responsabilidade sobre a veracidade da documentação e das informações prestadas. Você vai preencher, marcar os quadradinhos dizendo aqui, quais os documentos que você vai enviar online para comprovar que você pode fazer a prova, e esse documento deverá ser entregue e protocolado na sede da AMIB, Rua Arminda, 93, 7º andar, o bairro Vila Olímpia, cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP até 04545-100. Você vai poder fazer isso das 9 às 18 horas. Elmo, então eu tenho que ir a São Paulo para me inscrever? Calma, você também pode enviar por correspondência registrada até o dia 16 de setembro, impreterivelmente. Vai ser considerada a data de postagem. Beleza, a inscrição vai até 14 de setembro, dia 16 eu mando esse anexo 3. Não, você vai se inscrever hoje, ou no máximo amanhã, e vai mandar os documentos pelo site, enviar o anexo 3 o mais rápido possível. Show, entendi essa parada de declaração de veracidade. E quais os documentos que eu vou mandar pelo site, pela área do candidato? Eu vou te falar de todos os documentos. O primeiro documento, você já sabe, é o anexo 3, a declaração de veracidade. Você vai entregar pessoalmente ou enviar por correspondência registrada até dia 16 de setembro. Importante,
Essa declaração precisa ter firma reconhecida em cartório, tá? Não esquece, ela precisa ter firma reconhecida em cartório. Segundo item, cópia do seu diploma de graduação em medicina. Você vai precisar fazer uma cópia autenticada em cartório e depois da autenticação digitalizar em PDF, vai enviar lá na área do candidato. Terceiro item, o comprovante do Conselho Regional de Medicina, do CRM, do pagamento da taxa anual de 2020 ou uma declaração de quitação emitida pelo próprio CRM. Esse não precisa ter cópia autenticada, porque ele vem com um código e uma chave de autenticação. Assim, a comissão do TEME vai poder verificar a autenticidade do documento com esses itens. A partir daí, a lista de documentos ela varia de acordo com a sua categoria. Categoria 1, ou seja, você fez residência médica da Comissão Nacional de Residência Médica em Medicina Intensiva. Você precisa enviar uma cópia do certificado de conclusão da residência em Medicina Intensiva, cópia autenticada em cartório e depois da autenticação, digitalização em PDF. Categoria 2, você fez o PMA-MIB de 3 anos com acesso direto. Você precisa enviar a cópia do certificado emitido pela MIB de conclusão do PM. No seu caso, só o documento em PDF é necessário porque a MIB tem o registro se você fez ou não o PM. Categoria 3. Você fez o PMA-MIB de 2 anos com um pré-requisito. Você precisa enviar a cópia do certificado emitido pela MIB de conclusão do PM. No seu caso, só o documento PDF é necessário, igual ao PM de 3 anos. A MIB tem um registro, mas você também precisa comprovar que cumpriu o pré-requisito necessário para cursar o PM. Essa comprovação ela pode ser o certificado da sua residência médica da Comissão Nacional de Residência Médica de Anestésio, Clínica Médica, Cirurgia Geral, Infecto ou Neurologia. Precisa ser uma cópia autenticada em cartório e depois da autenticação, digitalização em PDF. O título de especialista outorgado pela MB nessas mesmas especialidades, anestésio, clínica médica, cirurgia, infecto, neuro, também precisa de uma cópia autenticada em PDF, tá? Uma cópia autenticada e depois da autenticação, digitalização em PDF. Ou você pode mandar a comprovação ou as comprovações de experiência profissional nas especialidades, anestésio, clínica médica, cirurgia, infecto, neuro, que é o anexo 4, né? Cada uma das comprovações vai precisar ser assinada pelo chefe ou coordenador do setor e também pelo diretor clínico ou administrativo do hospital. Não é aceita a declaração de experiência profissional assinada pelo próprio candidato e você não deve esquecer que as assinaturas vão precisar ter firmas reconhecidas e, depois da firma reconhecida, digitalização em PDF. Categoria 4, sem treinamento específico, ou seja, sem residência em medicina intensiva, sem PM. Você deve comprovar a experiência profissional em medicina intensiva e deve comprovar o pré-requisito para cursar o PM em medicina intensiva. Você vai precisar enviar o anexo 5, a declaração ou as declarações de experiência profissional em medicina intensiva adulto, preenchidas e assinadas pelo chefe ou coordenador do setor e também assinada pelo diretor clínico ou administrativo do hospital. Também não é aceita a declaração de experiência profissional assinada pelo próprio candidato. Não esquece que precisa ter firma reconhecida e depois da firma ser reconhecida em cartório, você vai digitalizar em PDF e enviar. Mas você também precisa comprovar o pré-requisito que seria necessário para cursar o PM. Essa comprovação pode ser o certificado da residência médica, certificado nacional, o certificado de uma residência credenciada pela Comissão Nacional de Residência Médica, anestésio, clínica médica, cirurgia geral, infecto ou neurologia. Precisa ser cópia autenticada em cartório. Depois disso, você vai digitalizar em PDF e enviar para a MIB. Ou pode ser o título especialista da AMB, anestésio, clínica médica, cirurgia, infecto ou neuro. Precisa também ser uma cópia autenticada em cartório e depois da autenticação digitalizar em PDF. Ou a comprovação ou as comprovações de experiência profissional nessas mesmas áreas, né? E aí você vai precisar do anexo 4. O anexo 4, cada uma das comprovações vai precisar ser assinada pelo chefe ou coordenador do setor e também pelo diretor clínico ou administrativo do hospital.
não é aceita também, da mesma forma, declaração de experiência profissional assinada pelo próprio candidato. Não esquece que as assinaturas vão precisar de firma reconhecida em cartório e depois da firma reconhecida, digitalização em PDF. Não custa lembrar que o tempo de pré-requisito, somado ao tempo de comprovação de experiência de medicina intensiva, precisa ter, segundo o edital, no mínimo 8 anos. Então, no caso de uma residência de anestésio, neuro, infecto 3 anos, né? Ou uma residência quer dizer, no caso dessas residências, né? Anestésio, neuroinfecto, 3 anos, você precisa comprovar 5 anos de experiência em terapia intensiva. No caso de após o término da residência. No caso de uma residência de clínica médica e cirurgia geral, que tem 2 anos, você precisa comprovar 6 anos de experiência em terapia intensiva. E se você comprovou 4 anos de experiência profissional nas áreas de pré-requisito, aí sim você precisa comprovar 4 anos de experiência em terapia intensiva, 4 anos é o mínimo. O candidato ele deve guardar os originais dos documentos enviados digitalmente, porque a comissão do título de especialista pode solicitar a cópia autenticada em cartório. Relembrando, a declaração de veracidade, ou seja, o anexo 3, que a gente conversou, com firma reconhecida, deve ser entregue pessoalmente ou enviado por correspondência registrada até dia 16 de setembro. O restante da documentação deve ser enviado através da área do candidato do sistema online, em formato PDF, também até o dia 16 de setembro. Somente será aceita a documentação enviada através do link amib.processoseletivo.org. Não tem BR, não esquece. O envio vai ser encerrado às 23 horas e 59 minutos do dia 16 de setembro de 2020, horário de Brasília. Agora, se você deixar para enviar a documentação às 23 horas e 59 minutos do dia 16 de setembro de 2020, você tem minha admiração eterna, porque eu não conheço ninguém com mais sangue frio que você. Parabéns! Seguindo a inscrição, ainda não acabou. Além da lista de documentos, tem um outro aspecto importante da inscrição. A prova teórica ela vai ser realizada em 7 cidades brasileiras: Belém, Belo Horizonte, Fortaleza, Goiânia, Porto Alegre, Salvador e São Paulo. Ah, que legal, ficou em ordem alfabética, que interessante. Você deve escolher, no momento da inscrição, por ordem de preferência, 2 dessas 7 cidades para a realização da prova. A cidade de realização da prova vai seguir a ordem de preferência determinada por você no momento da sua inscrição. O critério de preferência para a alocação será a ordem de inscrição, ou seja, o candidato que se inscreveu antes tem preferência de escolha. Na impossibilidade de alocação do candidato na primeira ou na segunda escolhas, o candidato será alocado automaticamente em São Paulo como terceira escolha. A comissão do TEM, então, vai verificar os documentos, ela vai confirmar que você está apto a fazer a prova. Agora, muito importante, caso seja constatado que você não está apto, o dinheiro da inscrição não é devolvido. Além disso, caso seja constatada fraude na prestação de informações ou na apresentação de documentos, a AMIB suspenderá o direito à nova inscrição por 3 anos. Independentemente do encaminhamento obrigatório ao Conselho Regional de Medicina. Caso haja infração ética ou infração legal, o candidato pode ser impedido pelo concurso por período superior a 3 anos, de acordo com seu respectivo CRM. Além disso, a comissão do TEM deverá, conforme o caso, informar as autoridades competentes, estando o candidato sujeito às disposições do Código Penal brasileiro. Se você, não tendo os pré-requisitos, for considerado apto por algum equívoco cometido pela comissão, e aí você for aprovado nas 2 fases, for titulado, em qualquer momento que houver detecção da falha, o seu título será imediatamente cancelado, mesmo após publicação do resultado. Beleza. Uma dica, essa dica está inclusive no edital. Checa e recheca o e-mail que você informar na sua inscrição. Não deixe a capacidade do seu e-mail lotada, por exemplo, o Google. Eu tenho o Gmail, ele te dá 15 GB para você usar.
Se você chegar nos 15 GB, você deixa de receber e-mail. E, finalmente, adiciona o e-mail títulos@amib.org.br à sua lista de remetentes favoritos ou confiáveis. Porque se você não recebeu o e-mail da AMIB, porque a sua capacidade do e-mail está lotada, o e-mail foi para a caixa de spam ou você digitou o seu e-mail errado, a AMIB não se responsabiliza. A comissão do TEME, ela pode exigir alguma documentação adicional comprobatória relacionada a documentos necessários para inscrição e comprovação do pré-requisito no período de 17 de setembro a 22 de setembro. Tá? O candidato vai ser comunicado por e-mail, por isso muito importante essa dica anterior. Ele vai ser comunicado por e-mail dessa necessidade e aí, se você receber esse e-mail, você vai ter de 23 a 30 de setembro, apenas uma semana para regularizar a sua situação, considerando a data de postagem dos documentos ou o envio por plataforma eletrônica, dependendo da documentação a ser solicitada. Para finalizar, o candidato que seja portador de necessidades especiais, cuidados ou instalações diferenciadas, ele deve informar as suas necessidades na área do candidato. Após a inscrição, o candidato que desenvolver qualquer condição extraordinária deve notificar tal condição até 15 dias antes da realização das provas, ou seja, até dia 31 de outubro, por meio de correspondência registrada via serviço de correios endereçado à Comissão de Títulos da AMIB. Endereço: Rua Arminda, 93, 7º andar, Vila Olímpia, São Paulo, SP, CEP 04 545 100. Os nomes dos candidatos aptos vão ser anunciados até o dia 5 de outubro, junto com o local em que você vai fazer a sua prova. A gente vai falar sobre a primeira etapa, a prova teórica, no próximo vídeo. Não deixa de compartilhar esses vídeos com seus colegas e amigos que estejam se preparando para o TEME, não deixa de dar o seu like e, se você estiver assistindo no YouTube, se inscrever no nosso canal e apertar o sininho para receber os nossos novos vídeos. Um abraço!